Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre algo do dia a dia aí do desenvolvimento, né? O nosso café, eu ia falar feijão com arroz, mas pode ser também café com pão, que faz parte das nossas vidas, que é como que nós debugamos, como que nós tiramos os bugs dos nossos programas, tiramos os erros e fazemos eles funcionarem um pouquinho melhor a cada dia. Eu tô aqui ao lado também do Gabriel. E aí, Gabriel? E aí, Chagas, tudo bem? É um tema bem interessante, né, de debugar, a gente vive falando por isso daí, e junto com a gente aqui também tá o Jota. Fala pessoal, tô aqui de volta porque front-end também envolve debugar pra caramba, inclusive, né? Temos pessoas novas aqui. Oi, Andressa. Oi, Jota. Oi, pessoal. Eu sou a Andressa. Eu sou desenvolvedora, no momento, back-end e front-end quando necessário. E a outra pessoa que veio comigo hoje também é o Luiz. Oi, gente. Eu sou o Luiz. Tô aqui no DTI também já há algum tempo, né? Eu digo que eu acho que eu aprendi a debugar antes de aprender a programar. Acho que minha origem aqui foi em sustentação, então é um tema que eu considero bem legal para conversar. Pois é, e para dar início às discussões de hoje, eu vou me levar lá no passado, em que eu estava aprendendo programação, e aí o meu primeiro contato com JavaScript, um professor que claramente não queria estar dando aula sobre JavaScript, ele pediu pra gente fazer uma tarefa lá, um exercício que envolvia JavaScript no browser, rodar no browser, beleza, e aí não funcionava. A gente não conseguia fazer funcionar o exercício, era alguma coisa tipo fazer uma alteração no DOM lá, mexer uma div de lugar ou algo assim, e o JavaScript estava dando erro. Só que nós, pequenos alunos, não sabíamos o que estava acontecendo e a gente não sabia, inclusive, que existia o console do Chrome, o console dos navegadores. E aí, sabendo disso, o professor também não sabia que existia, não sabia que não existia o console do Chrome. E aí, vendo que estava falhando o JavaScript, falou, isso aí é porque a internet caiu. Vamos tentar resolver isso na semana que vem. E aí, nesse dia, ficou bem claro na minha cabeça que debugar é importante. Então, coisas que o JavaScript não vai te falar que estão dando errado, você vai ver, na verdade, é no console, não vai aparecer um pop-up. E aí vem a grande discussão. É possível ser um programador sem debugar? Ah, cara, isso aí acho que é possível, né? Mas não sei se vai entregar alguma coisa não, que... Não é possível, é impossível. Eu discordo. Não, não vou deixar de falar uma barbaridade dessas aqui no Entre Chaves. É impossível, não tem como. Se você programa e não debuga, você tá fazendo outra coisa que não programar. Ah, mas Chagas, talvez ele esteja citando o debug console.log. É um debug primitivo, mas é um debug, Jota. Não, o que é debugar? Vamos de prática você pode começar entrar naquele loop infinito, né? De coda, vê se funcionou, não funcionou, quebra a cabeça, coda de novo. Eu acho que você não vai ser nada produtivo, né? É complexidade exponencial, né? Exatamente. Mas o ver se funcionou, ele já é uma maneira de debugar, né? Será? Eu não sei. Eu não vejo o debug dessa forma, não. Eu vejo que ele é muito mais um conjunto mesmo de práticas para você conseguir acompanhar o funcionamento do seu código. Ele pode ser mais primitivo, né? Com printf, com console.log, mas, cara, hoje em dia não dá para resumir o debug só a isso, né? Tem ferramentas muito mais complexas aí. Eu acho que se a gente for na origem da palavra aí, né, o próprio fato de testar e fazer uma iteração de desenvolvimento é debugar, né? Então, acho que virou conceitual, então. Mas qual é a origem da palavra, Luiz? Conta para os nossos ouvintes aí. Poxa, cara, então eu acho que isso aí, acho que todo mundo que estudou um pouquinho de computação deve lembrar do debug, né? Do fato de quando você tinha o computador a válvula lá, em algum momento, eu não sei a história ao certo, né? Não estava funcionando o computador. O pessoal quebrando a cabeça para entender por que não estava funcionando o computador. E aí foram descobrir que realmente tinha um bug, né? Tinha um inseto lá que estava atrapalhando, estava fechando o curto, alguma coisa lá nas válvulas. Então, eu acho que o termo de bug de aplicação veio daí, né? E o debug, assim, ao meu ver, nada mais é do que você identificar os problemas do seu código e resolver, né? Exatamente. Eu gosto que essa origem lendária, né, do termo já é o programador jogando a culpa para outra pessoa, né? Não, o código tá funcionando, o problema é que tem uma formiga lá dentro. Você já vê essa tendência de fugir da responsabilidade. Inclusive, né, essa pessoa que é o protagonista dessa história aí, que eu não sei se é verdadeira ou se verdadeira ela é, né, mas não sei se foi a primeira vez que alguém usou o termo, foi justamente a Grace Hopper, né, que é uma mulher da computação lá da décadas antigas,
antigas, no início da computação, muito importante aí. Da Marinha dos Estados Unidos, né, se não me engano. Sim, ela é almirante, né? Parece que os bugs estão há muito tempo atazanando, né? Mas antes eles tinham que lidar com problemas muito maiores, né? Você tinha que entrar no computador para poder tirar o bicho de lá. Imagina isso acontecendo hoje em dia. Então, mas o que tem hoje em dia que a gente pode usar? Quais são as ferramentas que estão ao nosso alcance e que facilitaram muito mais a nossa vida? Eu acho que assim, o debugger, ou depurador aí, em palavra de português, hoje em dia tem uma série de formas, né, de você testar o seu código e verificar se ele está funcionando bem. E talvez o mais arcaico seria você imprimir coisas no console, né? Então, tô ali desenvolvendo, quero ter certeza, e aí parece que minha função não está sendo chamada. Fiz uma função de somar 2 números aqui, número 2 mais 3, e no final das contas parece que não está somando. Então, você vai e faz um console dentro da sua função com a famosa frase "passou por aqui" para saber se o seu código executou aquela linha, né? Pegou exatamente. Agora vai, cheguei. Cheguei aqui 1, cheguei aqui 2. Pior que eu me peguei usando esse formato recentemente. Então, apesar de ser arcaico, acho que ele tem seu valor. Eu acho que os clássicos nunca morrem, né? Exatamente. Tem seu valor, sim. Mas o console pode ser muito mais útil do que simplesmente indicar que o código passou por um determinado trecho, né? Que, na verdade, a execução passou por um determinado trecho do código. Ele pode servir para a gente poder ver o valor de uma variável, né? Que é o inspect, para a gente imprimir textos, enfim, verificar qual é o estado da nossa aplicação, né? Então, aqui já falando alguns elementos do debug, que é justamente, né, estado da aplicação, estado das variáveis, que são coisas fundamentais, inclusive nas outras ferramentas que a gente vai citar aqui à frente. Aí é que tá a questão do negócio, né? Quando nós temos programas simples, ou então nós estamos num cenário bem reduzido e nos deparamos com um bug, usar de fato o printf, um console.log, ele nos ajuda porque nós não precisamos manter na nossa cabeça uma máquina de estados com a execução inteira ali do programa, né? Agora, quando a gente está trabalhando com um sistema maior, que envolve várias variáveis, que envolve vários fatores, uma boa ferramenta de depuração nos ajuda justamente a não ter que manter o estado inteiro da aplicação na nossa cabeça. Nosso cérebro não precisa virar uma máquina de estados. Você consegue simplesmente acompanhar passo a passo da execução, olhando ali o valor de cada variável naquele momento, né? Então, isso é cada dia mais integrado. Você vê o próprio VS Code, que não é nem uma ideia de fato, né? É mais um editor de texto. Ele já tem uma parte de depuração que é muito útil mesmo aos desenvolvedores. Você consegue ir passo a passo, ver os valores de variáveis de forma muito simples. É realmente muito útil para nós. Sim, porque a nossa mente é difícil gravar essas coisas, né? Eu lembro um professor que a gente teve em comum aí, Fabrício Vivas, um beijo pro Vivas, em que ele dava prova de linguagem de máquina era muito comum uma questão que ele já tinha um código e a gente tinha que achar o erro no papel. A coisa mais difícil era isso, né? Era gerenciar o estado das variáveis nas interações, nos loops, tudo isso dentro da nossa cabeça limitada de ser humano. Nossa, eu cheguei a fazer isso, cara. Tabelinha. Pensando muito no que o Jota falou dessas ferramentas em si, de usar. Se a gente pensar essa parte da gente imprimir no console, usar o printf, o console log, qualquer coisa do tipo, e armazenar na nossa cabeça esse estado de como as variáveis estão, os pontos que a gente para, onde a gente está colocando esses prints aí, são a mesma coisa que as ferramentas estão tentando otimizar pra gente. Em vez de a gente ir lá e, não, vou colocar um console log aqui, a gente coloca um breakpoint, coloca um ponto assim. Então, assim, a ideia das ferramentas é justamente trazer essas coisas que a gente tinha que ficar configurando na mão pra gente poder descobrir como é que tá o estado, já prontas pro momento que a gente precisar, sem ter que toda vez ficar fazendo essa configuração, né? Mas vamos dar um passo à frente aí. Então a gente tem os famosos logs em console, log em arquivo de texto, né? Às vezes não é nem no console, né? No servidor, a gente, inclusive, muitos servidores Linux ainda é muito útil os logs em texto. Vamos então pro tal do breakpoint. Quem quer me explicar aí o que é esse quebra no ponto aí, o breakpoint famoso? Breakpoint nada mais é do que uma instrução que você dá para sua aplicação ali que está te ajudando a fazer essa depuração, né? Você pede para ela que pause, né, a execução do programa quando chegar naquela linha, né? Quando aquela linha ali for alcançada, aquele endereço de memória tiver ali no registrador de programas, se a gente for falar em termos aí mais arcaicos. E é muito interessante porque demorou alguns anos na minha carreira como programador, quer dizer, carreira não, mas na etapa, desde que eu comecei a aprender a programar até passar um tempo, demorou até eu ver que você consegue, inclusive, editar, né, breakpoints. Então, nem sempre você quer que uma instrução caia no breakpoint. Você consegue fazer uma edição para que ele só trave a execução do seu programa mediante uma condição. E isso existe em praticamente todas as IDEs, inclusive também no Chrome DevTools, no Firefox DevTools também existe. Então,
para JavaScript isso é muito útil para qualquer cenário, na verdade, e é sempre bom lembrar que isso está ao alcance de todos nós já. Bicho, tem aquele famoso if, né? If, ID igual a 50 mil, breakpoint lá dentro. O debug ele é muito bom para você não ter que ficar recompilando o seu código, né, toda hora. Você consegue manter o código igual e só mudar os cenários de teste mesmo para você conseguir depurar o que você quer. Tem uma outra ferramenta que é muito útil também quando você está fazendo depuração, que eu custei a entender, né, e a descobrir a utilidade dela, né, que é se colocar o seu debugger para pausar a aplicação no momento que é lançada uma exceção que não é tratada, cara. Isso aí, você, às vezes, demora um pouquinho para achar isso dentro da sua ferramenta, mas é bem legal. No .NET isso é muito útil. Você, como language exceptions. E às vezes, assim, você sabe que tá com algum problema, mas você não sabe nem onde é que você tem que pôr o breakpoint, né, pra descobrir o problema. Então, isso aí salva a vida, assim. Nossa, assim, quando eu descobri isso foi um divisor de águas pra mim. E tem uma coisa também que é muito difícil de debugar, justamente porque eu acho que tem uma interseção grande com isso que vocês citaram, de não saber onde que está dando errado, que é um pouco diferente da depuração de linguagens de programação, de fato. Mas, por exemplo, quando você vai depurar CSS, né, ou HTML, é muito diferente. É muito diferente. Porque elas não dão erros. Essas linguagens, elas foram construídas, a arquitetura da linguagem, ela é feita para não impedir que a sua aplicação pare de funcionar se houver algum erro de sintaxe ou algum erro semântico. Então, é muito diferente. Quando você abre o DevTools, não vai ter lá uma exceção. Sua página não vai ficar meio carregada. Isso não existe. Então, você precisa realmente tentar entender primeiro a linguagem, usar os DevTools, ver se as regras de CSS estão aplicando, se elas não estão aplicando, porque, assim, conceitualmente mesmo, essas duas linguagens, elas são feitas para falhar silenciosamente e não travar tudo, né? Uma coisa muito diferente e que eu acho que gera grandes momentos de raiva em muitos programadores, né? Não sei se já passaram raiva com isso. É uma desgraça, né? E assim, o bom é que hoje em dia os navegadores eles ajudam um pouco nisso, né? Então você consegue ver quais são os estilos que estão sendo aplicados, quais não estão. Como o CSS é uma cascata de estilos, né? Você consegue ver qual estilo está subscrevendo qual, né? Então é um pouco mais fácil. E aí volta dessa questão de usar as ferramentas, né? Tem uma coisa também que não é uma ferramenta, mas é uma prática que ajuda muito, que é a construção de testes unitários. Por quê? Porque como você sabe que o erro às vezes está numa determinada parte do código, você evitar, né? Eu vou nem falar das outras vantagens de teste unitário porque eu não foco, mas pegando aqui na parte do debug, você evitar toda hora ter que, vamos supor que uma API, abrir o seu curl, o seu pushman, escrever o request, mandar o request, esperar cair nessa função, para depois, não é esse aqui que é não, aí mudar de novo. Então você consegue já fazer um teste unitário que vai direto ali no trecho de código que você quer debugar, executa mais rápido e você, por consequência, consegue ir e voltar mais vezes mais rápido. A hora que se o erro for voltar a acontecer, o teste já tá ali, né? Você já construiu o teste. Exatamente. É uma prática muito interessante. Eu acho que isso de debugar testes unitários é uma prática muito interessante. Muito provavelmente você já vai ter algum cenário de teste ali parecido com o que está causando problema. Então você já tem um ponto de partida, né? A gente pelo menos espera. E você vai estar cobrindo mais um cenário ali de forma, entre aspas, permanente, né? Então você já tem essa regressão aí para você, esse teste de regressão toda vez que houver alguma alteração na aplicação. Particularmente no nosso projeto, eu uso bastante o debug em cima dos testes e também uma coisa que a gente faz muito é sempre que detecta algum cenário de erro rolando em produção ou em QA, a gente sempre tenta fazer um teste em cima disso para quando for precisar debugar alguma coisa assim, passar por uma parte específica do código, porque o nosso projeto é muito complexo, a gente sempre tenta fazer teste, seja ele um teste automatizado ou um teste unitário. Mas sempre facilita muito essa questão aí de poder debugar em cima dos testes e acaba que a gente debuga mais os testes do que a API rodando local, por exemplo. E é muito mais rápido. E seu teste já vira, de certa forma, uma forma de ficar debugando sua própria aplicação, né? Isso aí fica bem interessante mesmo. Então, a gente já começou a falar um pouquinho de técnicas, né? Acho que cada programador tem seu jeitinho de achar o erro, né? De investigar aquele momento forense aí da programação, que inclusive muitas pessoas... O de alguns é deixar ir pra produção, né, Chagas? Cada um tem seu método, alguns são mais recomendados que outros, né? Mas, como eu estava comentando, é uma parte muito gostosa da programação e acaba que cada um tem o seu jeitinho. Então vamos aqui, em primeira mão, revelar os segredos do debug dos vários desenvolvedores nossos aqui. Como que é o método de vocês para poder investigar, achar um erro e corrigir ele na sequência? Eu deixei para produção.
Deixa o usuário final descobrir pra você, né? O usuário descobre, né? O usuário descobre, repassa, a gente conserta. Brincadeira, né, gente? Mas eu acho que é muito alinhado em acompanhar o processo de desenvolvimento sem deixar com que grandes mudanças se acumulem para você ter que testar todas, né? Você vai fazendo as coisas incrementalmente, verifica como é que elas estão acontecendo, faz os testes unitários, faz o fluxo, realiza o fluxo ali manualmente mesmo, se for possível. Ao se deparar com algum bug, cara, eu sou muito associado ao front-end, então é DevTools, tem que saber conhecer, tem que saber que ele consegue depurar animações, ele consegue exibir uso de memória, ele consegue exibir diferentes funções de printar na tela. Então, se você quer, por exemplo, printar um array de objetos, você não precisa necessariamente usar o console.log. Existem outros métodos de console que te ajudam nisso. Então, existe o console.table, por exemplo, que ajuda na visualização. É preciso realmente conhecer as ferramentas para utilizar elas a nosso favor. Então, eu acho que está muito nisso de aplicar sempre a melhor ferramenta ao melhor cenário. E essas ferramentas, inclusive, existem várias para debug. Eu só digo que o Chrome só não é melhor porque quando eu aperto F5 ele recarrega a página, cara. Isso é muito chato. Sim, o Firefox ele tem coisas muito legais também. Hoje em dia ele já te explica por que uma regra CSS não está sendo aplicada, né? Então você fica menos às cegas. Então ele te fala que existe uma precedência de seletor que está maior, ele te fala que existe o Z-index que não está sendo aplicado porque o pai tem um Z-index menor. Enfim, é muito interessante. Mas eu sei que o front-end é só um microcosmo, né, dessa discussão. Vocês com certeza conseguem contribuir com muitas coisas de back-end também. Isso que você fomentou, né, Jota, de mudanças incrementais, né, usar métodos ágeis é fundamental, mas a minha pergunta foi até em outro sentido, tipo, chegou o erro, tem aqui uma história com um bug, tá com um problema, o problema já tá em produção. Qual é a metodologia para corrigir e ir atrás desse erro, sabe? Ah, tá. A gente pede pro editor tirar tudo, então, que eu falei. Não, mas acho importante manter, porque isso vai com certeza evitar que o número de erros seja menor. Sim, mas não vai evitar que aconteçam erros, né? Bugs vão subir para produção. Então o bug está lá em produção, como tratar, né? Então vou contar um pouquinho como que eu faço. Primeira coisa, né? Preparar, porque eu acho que um trabalho investigativo você tem que ter uma cadência. Então eu já crio um bloqueio na agenda para ninguém marcar uma reunião no horário que vai ter investigação. Eu acho que isso já faz parte do método técnico mesmo. E você vai ter suspeitas, né? Não, eu acho que esse lugar aqui podem ter problemas, esse lugar aqui podem ter problemas. A suspeita ela pode ser tanto em relação a parâmetros de entrada do seu código, falando de maneira genérica, né? Independente de front ou back-end ou outras coisas, quanto, eu acho que é esse cálculo, esse algoritmo que está com falha. E aí você espalha 200 mil breakpoints, na verdade eu falando você, mas o que eu faço, né? E vou vendo e roda a execução. Tento simular o erro. Simulei o erro, beleza. Então, tem alguma variável que eu esperava estar de uma forma e está de outra? Então eu começo a fazer esse trabalho, sabe? Então vou verificar as variáveis chaves aqui, porque elas são que vão ter um impacto grande no resultado. Elas estão como esperado? Tem coisas fora do meu controle, coisas que, por exemplo, funcionam na minha máquina que em produção podem fugir, endpoints externos, dependências de banco de dados, dependência do sistema operacional, né? Uma dependência muito famosa do sistema operacional, por exemplo, quando eu pego a hora local. Será que o meu código está à prova de falhas de hora local, né, da máquina? E aí eu vou destrinchando, né? Então, pelo menos o meu método ele é bem seguir o caminho, né, vamos supor, uma API. Então, desde o controller até o banco de dados e pegando parte a parte ali e vendo se as coisas estão como elas deveriam estar. Eu acho que esse método é bem bacana. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é quando assim, você está totalmente perdido, você não sabe onde pode estar, mas você sabe que ele segue um fluxo assim, de tentar fazer meio que uma busca binária no código mesmo, para você encontrar onde que está. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que seguir, sei lá, 20 operações diferentes, 20 fluxos, coloco no meio de lá, no meio do código. Ele está como eu queria? Ele está, ok. Eu sei que o erro está na metade de baixo. Não, chegou ali no meio e já está com problema. Então, o erro está na metade de cima. Aí eu vou fazer uma busca binária para poder identificar um pouco melhor onde que está esse problema, para você poder já achar melhor onde que você tem que concentrar seus esforços, né? Acho que tem também a questão dos logs de aplicação, né, cara? Eu acho que nem todo cenário de erro você vai ter algum log que vai te ajudar a chegar lá, mas se for um cenário que a sua aplicação tá lançando uma exceção, por exemplo, ela já te dá aquele call stack ali, então já é um ponto de partida muito útil. Especialmente se você estiver usando ele em conjunto com as etapas de reprodução do problema, se estiver muito bem definido, né? A pessoa que reportou esse bug, que seja você mesmo, tiver deixado bem documentado quais são as etapas para reproduzir isso.
Então eu acho que os logs também é uma outra conversa que tem uma interseção legal, mas eles ajudam muito a você ter um ponto de partida para debugar. E configurar um log bem feito é uma coisa que ninguém quer fazer, né? De gastar o tempo fazendo. Mas quando você precisa e tem aquele log lá, você agradece e você quase faz uma oferenda para a pessoa que configurou aquele log. Porque dá muito trabalho, né? Quando você vê que não tem o log, aí você vai gastar tempo para subir uma versão em produção com log para depois investigar, né? Eu acabei de passar por uma situação que nosso log estava assim, logando erro, mas não estava retornando alguns dados completos, então eu tive que ter todo um trabalho antes de investigar exatamente como que era o erro para poder atuar. Aí eu já fiz uma alteração aí para deixar esse log mais completo, para ser mais fácil de identificar mesmo onde que a gente vai na hora de debugar. Quem nunca teve que falar parar de negócio? Não, a gente vai subir uma versão. Aí a pessoa já fica toda feliz. Ah, vocês consertaram o erro? Não, é uma versão que vai ajudar a gente a identificar o problema. Então, né, é algo que um cenário, quando esse cenário está muito comum, quer dizer que a política de criação de logs está um pouco falha. Um caso muito interessante que eu já tive debugando código, tinha acabado de entrar na empresa que estava desenvolvendo esse sistema, um sistema muito grande, né? O clássico sistema legado. E comecei no suporte, né? Acho que o Luiz comentou, já trabalhei no suporte. Eu gosto muito de trabalhar quando é a primeira vez que eu estou no sistema corrigindo bugs, porque eu acho que é a melhor forma de você aprender, né? E era um texto de código gigantesco, era tipo assim, virtualmente impossível de eu entender tudo aquilo em uma semana, por exemplo. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei assim, o erro tá nessa função, porque tinha fotos indícios que era uma função só. Eu entendi só aquela função. Eu não entendia nada que estava antes dela, não entendia nada que estava depois dela. E consegui consertar o erro. Então, consertei o erro na ignorância, né? Inclusive, é algo perigoso, a gente não recomenda, é super importante entender a regra de negócio. E eu lembro que as pessoas me questionaram muito, não, você corrigiu o erro, mas como assim? Você já leu o código todo? Então, o que eu tirei de aprendizado, né, desse caso? Às vezes, é importante você focar onde o problema está, sabe? Tipo, é lógico que existem bugs que estão relacionados com consequências, service chamando service, né? É uma convergência de fatores que gera aquele erro, mas às vezes o erro é simplesmente porque, sei lá, estava arredondando uma casa decimal que não deveria. Então, é melhor você focar primeiro no problema do que depois exigir o seu radar para outras coisas, né? É realmente difícil de fazer, cara. Eu tenho muita mania de querer ter um entendimento do todo, assim, né? Mas eu acho que especialmente quando o código, o nome das classes, o nome dos métodos é bem sugestivo quanto a qual é a responsabilidade daquela classe, né? Até entender e até identificar o problema pode, pelo nome do método, às vezes, falar o problema pode estar aqui, deixa eu debugar esse método. Então, mais um ponto aí onde a qualidade do código foi construído vai te ajudar também a identificar os problemas mais rápido. Eu lembrei de um caso também que a gente tinha uma aplicação legado mesmo, bem antiga e gigantesca, e estava com erro em produção e não estava funcionando, o cliente reclamando que a aplicação estava funcionando, a gente precisava tentar identificar o que era para poder corrigir com impacto. E a gente testava localmente, não dava o erro. A gente tinha um ambiente de desenvolvimento lá para poder testar também, não dava. Ambiente de homologação, não dava o erro. Só em produção que acontecia. E assim, a gente gastou muito tempo tentando entender, debugando, passando linha a linha, entendendo tudo que estava acontecendo lá. E no final das contas, o erro estava porque a gente tinha lá em produção, nesse sistema, veio uma função que tinha um try-catch vazio no catch. E aí, por isso, ela não pegava e não logava essa exceção. E a configuração de uma tabela em produção estava diferente, porque alguém acessou o banco de produção, alterou uma coluna lá, removeu uma coluna que antes tinha, a pessoa apagou essa coluna, então não estava mais lá, por algum teste, alguma coisa que a pessoa fez, a gente não conseguiu identificar de onde isso aconteceu, mas isso fez o sistema parar de funcionar e esse try-catch impedia a gente de detectar. Então, assim, até a gente conseguir descobrir onde que estava isso, foi uma saga de poder achar todos os erros, todos os try-catches, conseguir imprimir onde que estava isso, conseguir melhorar o log, subir esse log para produção, até a gente conseguir achar esse output do log em produção para identificar que a tabela estava errada lá. Porque, assim, muitas tabelas e sem nenhum indício de onde ficava o erro antes. Catch sem nada dentro é até trollada, né? Acho que até ferramentas de análise estática de código dizem que isso aí é um code smell, né? Se rodar um sonar na aplicação, muito provavelmente tiver um catch sem nenhum log dentro, isso vai acusar alguma coisa. Então, não é nem de perto uma boa prática. Inclusive, uma das ações que a gente fez foi justamente essa. A gente colocou o sonar na aplicação, a gente melhorou os logs, buscou todos os catches vazios e tentou depois, pouco a pouco, aí só onde a gente achava erro, começar a introduzir teste para poder pegar esses problemas assim, sabe? Não falando exatamente sobre
dar erro, mas eu já usei as técnicas de depuração também, eu uso muito o Visual Code e o Visual Studio, para poder entender mesmo as regras de negócio do meu projeto, porque nesse projeto que eu estou agora, assim que eu entrei, ele já era um projeto muito complexo, uma calculadora com muita fórmula, muitas camadas, e assim, pegando e olhando o código só, muito difícil de entender. Então, uma tática que eu apliquei logo assim no começo foi de pegar os testes integrados que a gente já tinha e ir depurando cada um deles na base do F11 mesmo, para poder entender por onde que cada coisa passava, como que cada cálculo era feito. E isso acabou me ajudando muito para poder entender as regras de negócio do projeto mesmo. Aí, assim, não era exatamente eu estava procurando erro, mas eu estava procurando ter entendimento que, se não tivesse essa técnica, se eu não conseguisse depurar, talvez teria sido bem mais difícil para mim. Você me lembrou de uma situação que me incomoda, assim, com alguma frequência, especialmente agora que eu estou começando a trabalhar um pouquinho com o Node também, que é quando você está usando algum módulo, alguma biblioteca, né? Algum módulo externo que não faz parte do seu código, né? Então, configurar sua ferramenta de debug para entender que quando você aperta um F11 num método de uma biblioteca, você não quer ver todo aquele JavaScript mimificado lá de dentro, é um negócio que eu ainda apanho um pouquinho. Então, você não fica sem saber quantas vezes você pode dar um step out sem perder, né, o seu contexto ali de depuração. Você acaba passando do ponto que você queria enxergar e você fala, putz, tem que fazer tudo de novo. Direto eu ia parar dentro de uns middle estranhos assim também, eu não sabia como é que eu tinha de parar lá. Mas aí, mexendo mesmo, eu acabei aprendendo como é que passava. Uma coisa que a gente não comentou, mudando um pouquinho de assunto, é que enquanto a gente está debugando, né, enquanto a gente está testando, o comportamento do sistema ele pode agir diferente sem o teste, né? Porque essas ferramentas de teste, elas podem alterar a forma com que o sistema está se comportando. Estava até conversando com o Luiz antes de gravar o podcast, que é uma analogia até ao princípio de certeza do elétron, né? A caixa de Schrödinger, seja lá como pronuncia, que eu nunca falo certo, né? O gato. Porque, às vezes, o simples fato de você estar debugando, você já vai estar impactando no resultado final. E aí volta na questão da importância da telemetria, né? Porque a telemetria, né, os logs e insights, etc., os APMs da vida, eles são menos invasivos do que um debug. Então, existem erros que vai ser fundamental ter a telemetria para conseguir identificar e, na sequência, corrigir. Muita gente já deve ter passado por uma situação que você vai debugar um método que chama get qualquer coisa, get x. Aí lá dentro do get x ele altera o valor de um tanto de variável, instancia um tanto de coisa, grava coisa em banco. Então, assim, muitas vezes você dá um F10 ali achando que... Ou então inspeciona, né, aquele método ali. Inspeciona, isso aqui é só um getter, vai só me retornar algum valor de algum lugar. E aí você acaba mudando o estado da sua aplicação completamente. E você já perdeu a sua oportunidade de descobrir aquele problema ali. Exatamente. Estamos aqui com o nosso tempo, infelizmente, chegando ao fim. Mais uma vez um assunto que a gente poderia ficar horas falando, né? Vamos para as considerações finais aí. Vamos começar do Gabriel aí. Gabriel, quais são as suas considerações finais acerca da arte de debugar? Pegando bastante o que a gente conversou aqui, eu acho que o importante é a gente tentar sempre fazer um código limpo, entender o que cada etapa do código está fazendo e, principalmente, pelo que a gente viu, conseguir identificar de onde estão as coisas. Então, assim, investir bastante nos logs mesmo e usar as ferramentas que já estão aí para ajudar a gente nisso. Não ficar tentando inventar muito o que fazer, não. Pegar mais as coisas que já são, como o Jota falou um pouquinho, pegar justamente as coisas que já são feitas para isso. Qual que é a ferramenta específica para cada coisa que você precisa. Eu acho, assim, fundamental realmente você ter o entendimento de tudo que o seu código está fazendo, porque, assim, debugar é uma mão na roda. Conseguir pôr um breakpoint no lugar que você quer é uma mão na roda, mas para isso você precisa entender o que você está fazendo, senão acaba ficando meio que confuso a cadência do código mesmo. Então, importante entender e aplicar as ferramentas. E acho que é prática também, né? Mesmo quem já está super acostumado com os conceitos por trás de debugar, toda vez que troca de stack, precisa desenvolver numa ferramenta nova, é um tanto de conceito novo ali, a sua ferramenta muda, mas é com a prática mesmo que você vai entendendo, você vai pegando os atalhos, né? Aprendendo dos atalhos e acho que cada dia tendo mais facilidade, né, de encontrar os problemas aí, independente do seu contexto de negócio. Eu só queria encerrar dizendo que debugar é bom demais. Você passa raiva, você chora, você ri,
você acha que nada tá fazendo sentido, aí depois você descobre que fazia sentido sim, que você que tava sendo burro. Ou você descobre bibliotecas mal feitas, você descobre bibliotecas bem feitas, você vê problemas de linguagem, aí depois descobre que o problema não era na linguagem, você que estava usando ela errado. Às vezes o problema era da linguagem mesmo. Então debugar tem alegria, tem tristeza, é muito bom, emoções à flor da pele. Como eu disse no início, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo do desenvolvimento. E é algo fundamental, né? Sim. Vou dar o braço a torcer, que eu acho que dá pra programar assim sem debugar, mas não dá pra programar bem sem debugar, no final das contas. Fazer uma analogia aqui, se o seu código é aquele seu brinquedo, né? Eu acho que debugar é pegar a chave de fenda e desmontar ele, né? E ver como é que ele funciona, como é que as engrenagens lá dentro funcionam. Acho que é uma maneira de aprender por que isso funciona, cara. E então é bem legal mesmo. Ou porque isso não funciona, né? A maior parte das vezes. É que é normal. Então é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado. Agradeço aí os nossos ouvintes. Um beijo no coração e até terça que vem. Tchau, gente. Obrigado. Então é isso. Tchau, gente. Falou, abração. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, gente. Tô indo ali depurar um código.